Olá, boa tarde a todos. Convido-vos a chegarem mais cedo, né? Ontem eu ia falar isso com vocês, mas houve um esquecimento meu, que eu iria hoje fazer a live mais cedo. Mas eu convido-vos para que vocês cheguem mais cedo e vocês se coloquem aí mais cedo um pouquinho, porque hoje eu estou iniciando mais cedo, porque nós vamos dar início a um grande livro, né? Ao grande livro do profeta Isaías. Esse profeta foi um profeta muito bem quisto por Deus. E ele veio para trazer, ele, na história, né, vem contando que ele veio falando de Deus. E Deus ouviu ao que ele escreveu, porque Isaías, ele escreveu algumas coisas e tudo que ele escreveu, Deus leu. Sabia que Deus leu muito antes? Isso foi uma história antes de Cristo, né? Que Deus leu e o que Isaías escreveu. Não sei se é um estudo muito assim minucioso a história. Toda a história da vida de Cristo é uma história muito minuciosa. Então nós precisamos ler bastante. Eu não sei totalmente tudo, mas um pouco o que eu sei eu venho transmitir aqui para vocês. Eu tenho procurado estudar, né, entender, aprender um pouco mais da palavra de Deus para passar aqui para vocês. Ontem nós terminamos o livro de Cantares, né? Que coisa linda é aquela história do livro de Salomão, não é mesmo? Falando sobre o matrimônio, sobre um romance erótico, né? Foi muito bonito, né? A história toda em si é muito linda, mas é preciso se aprofundar mais, né? Eu não tenho aqui como me aprofundar grandemente, mas existem muitos profetas e pastores por aí, né, nesse mundão de Deus, que podem ter assim essa clareza maior ainda do que eu venho trazendo aqui para vocês. Mas o que eu trago aqui para vocês é o que Deus me dá. Você entende? Deus me dá, ele é um grande parceiro meu, né? Vamos dizer assim, o meu sócio, né? Eu, aliás, sou sócia dele, né? Porque assim, eu faço aquilo que ele me dá. Eu trago aqui a essência dele para vocês. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, todas como é que eu vou dizer? As promessas dele, né? As coisas que aconteceram no passado e muitas promessas que estão na nossa Bíblia, que está aqui na nossa Bíblia, né? São mais de 1000 promessas que estão aqui. Elas, muitas ainda hão de se cumprir, né? E algumas já estão sendo cumpridas aí nesse mundão aí de Deus. Que é necessário que a gente tenha confiança e certeza de que tudo vai acontecer conforme as promessas. Que Deus não é homem que mente, né? Deus não é homem que mente, nem filho do homem para esquecer das ideias dele, para deixar de fazer aquilo que ele prometeu. Você entende? Deus, ele é soberano, ele é o nosso grande refúgio. Como eu já falei aqui muitas vezes, ele sempre nos impressiona, né? Nos mostrando coisas que às vezes nós não enxergamos, né? E aí ele vem, abre os nossos olhos, aquebranta os nossos corações para que a gente possa ter maior entendimento daquilo que ele quer, né? Daquilo que ele vem passando através da palavra dele que está na Bíblia, através dos profetas, né? Dos pregadores, através dos discípulos dele, dos servos dele do passado, né? Aqueles homens e mulheres do passado que têm grandes histórias que vem contando na Bíblia, que é um grande exemplo para todos nós, até hoje na nossa geração, não é mesmo? Então, eu gostaria muito que você que está aí, né, se inscrevesse no canal. Eu sei que muitas pessoas ficam aqui de passagem, passam aqui, ouvem, escutam e não se inscrevem. Mas não tem problema, tá bom? O importante é que eu venho fazer aqui a minha parte, eu cumpro com a minha missão. Mas, se você pudesse,
e não te custa nada fazer isso, você se inscreva no canal, tá bom? Para que toda vez que eu entrar aqui, o próprio canal o YouTube informe você que eu estou chegando para trazer uma palavra amiga, uma palavra de Deus para vocês, entendeu? Então, façam isso, porque Deus, Ele é bom o tempo todo em nossas vidas, você entende? O tempo todo Deus é bom. E quando Ele coloca alguma coisa para a gente fazer, a gente tem que cumprir, obedecer à palavra dele, aquilo que Ele dá. Ele é a nossa água, a nossa fonte de vida, a água verdadeira que vai nos saciar a sede. Você entende o que eu digo? Então, procure obedecer e faça o mais breve possível que você puder, tá bom? Então, vamos dar início. Você se inscreve no canal, aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Depois você vai ver uma mãozinha, né, que é tipo uma luvinha assim. Eu digo que essa mãozinha ela é um símbolo de um papo firme, de uma história verídica que eu venho trazer para vocês. Então você clica nessa mãozinha também para mostrar para o canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? Depois que você fizer isso, no final você vai compartilhar. Convide alguém para participar do canal, para vir fazer parte dessa reunião que nós fazemos aqui todas as noites. Todas as noites nós fazemos uma reunião, nos reunimos para falarmos da palavra de Deus, para que a gente possa aprender alguma coisa e refletir. Então convide essa pessoa, tá bom? Porque Deus vai te abençoar muito. E compartilhando, você vai sempre evangelizando. E é assim que Deus nos quer, que a gente faça, que a gente rompa os muros, né, que estão tentando atrapalhar que a gente traga pessoas para o reino dele, e a gente rompa esses muros e tragamos pessoas para ser abençoado, para ouvir a palavra dele, tá bom? Vamos lá, dar início aqui, porque a história é grande, hein? O primeiro capítulo é bem grande da história de Isaías. Se não der para me falar tudo hoje, aqui e agora, eu então passo mais um pouco amanhã, tá bom? Amanhã eu venho falando mais um pouco, se não der para me falar tudo. Porque a visão de Isaías é bem grande. E as coisas que ele fala é referente ao Senhor nosso Deus, para que a gente venha tomar conhecimento, tá bom? Então, no versículo 1 fala sobre a descrição dos pecados e dos sofrimentos do povo. Diz assim, ó, eu vou ler o versículo 1 e daí eu vou prosseguindo, tá bom? Versículo 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corrompitores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abraçadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião
é deixada como a cabana na vinha, como choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Presta atenção, hein, gente? Presta atenção. Aí vou virar a folha aqui. Aí diz assim: já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viessem a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, ó incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E se quiserdes obedecerdes, preste atenção, obedecerdes, comereis o bem da terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escórias, e o teu vinho se misturou como água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e andam atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfação dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Eu voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízos, como foram de antes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão justamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vós envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque serei como o carvalho ao qual caem as folhas, e como o jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Vamos entender
vamos entender aqui, logo, quando Isaías fala sobre o início do livro, né, que ele já está declarando no seu contexto aqui, no conteúdo dele, uma revelação de Deus, né? Ele fala que os profetas tinham autoridade espiritual, e a incumbência que eles tinham de transmitir ao povo a mensagem divina, as mensagens vindas de Deus, você entende? Então, Isaías e os demais profetas não falavam segundo a sua percepção, não porque eles queriam, você entende? Eles falavam porque eles entendiam que Deus falava com eles, então eles passavam para o povo, né? Não era uma percepção pessoal deles, não era o que eles pensavam, ou suas próprias ideias, você entende? Mas eles eram inspirados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Altíssimo, pelo Espírito Santo. Então, tradicionalmente, Isaías é visto por muitos estudiosos, como alguém pertencente, né, à família real, que era lá da família real, devido ao seu pai Amós e algumas características que Isaías tinha, né, que se destacavam dos demais profetas, você entende? Então Isaías, ele se destacava, ele tinha uma boa educação, ele era uma pessoa que se posicionava socialmente, se posicionava com Deus, e ele tinha acesso livre dentro do reinado lá onde ele vivia na época. Então, Isaías foi um grande profeta, você entende? Aí ele vem falando das coisas que não há coisas sãs na terra, né? Então ele diz assim, que o povo era visto perante Deus como um corpo enfermo da cabeça aos pés, pois tudo estava contaminado, incluindo a mente e o coração. Não havia uma única parte sã, ao contrário, o corpo inteiro estava repleto de feridas, de contusões e chagas apodrecidas. Então, existia o pecado, que era a causa daquele estado espiritual deplorável de todo aquele povo da época, você entende? E aí ele vem falando que eles ficaram conhecidos na história por sofrerem a ação do juízo divino, ou seja, sofrer a ação de Cristo. Posteriormente, a justiça de Deus também recaiu sobre Israel, provocando destruição e cativeiro. De todo o povo, sobrou apenas um pequeno remanescente, em que o Todo-Poderoso não poupou a cidade, nem mesmo a nação que ele próprio escolheu, porque ela o povo que lá estava não se arrependeu. Então, Deus só poupará hoje, Deus só vai poupar hoje os que insistem, aqueles que Deus poupará hoje os que insistem em lhes desobedecer? É uma pergunta, está perguntando aqui. Isso aqui eu estou lendo na Bíblia, tá, gente? Então, vamos entender mais ainda. Diz aqui sobre a maldade, que fala, embora a cerimônia da purificação fosse religiosamente praticada, o Altíssimo acusou as pessoas de estarem com as mãos sujas de sangue. Por isso, ordenou que as mãos fossem lavadas e apresentou a maneira que o povo deveria fazer isso, abandonando a maldade dos seus atos. Isso mostrando que quando uma pessoa toma a decisão de renunciar ao pecado, ela entra em um processo de purificação. Portanto, santidade gera separação do mal e, consequentemente, a pureza. Isso não significa uma mera formalidade externa, mas uma mudança interior que a pessoa tem.
em que uma atitude de rejeitar tudo aquilo que Deus odeia, rejeitou aquilo que não é de Deus, então a pessoa já está procurando estar em santidade. Você entendeu isso aqui? Então, gente, Deus falou também, aqui Isaías revela também, que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Essa expressão tão enfatizada por ele, né, que mostra aqui no livro, está mostrando que há um destaque nos livros, né, em todos os livros, de Jeremias, de Zacarias, de Malaquias e outros, né, que aqui ele vem falando. Aí diz assim: quando a pessoa tem ciência de quem o Altíssimo realmente compreende a magnitude do seu poder, que é usado tanto para abençoar quanto para fazer juízo. Ela tem a oportunidade de fazer a sua escolha, de obedecer ou ignorar o Senhor Jesus. Assim, ao tomar conhecimento do imensurável poder de Deus, ela decide ser beneficiada com suas bênçãos e com a salvação, caso a submeta a ele ou essa pessoa é condenada se ela rejeitar. Então, gente, eu vou ler para vocês, vou falar aqui, né? Porque eu faço o esboço do que eu digo aqui, como eu sempre disse para vocês. Então, vamos entender o nome de Isaías, o que significa, né, aqui no caso, o nome de Isaías. A gente precisa entender por que Isaías, por que esse nome, de onde veio esse nome, né, Isaías. Esse nome significa que Deus é a minha salvação. Isaías, Deus é a minha salvação. Então, o significado do nome de Isaías, você entende? Do profeta. Então, o profeta, ele fez ele profetizou muitas coisas para que fosse estabelecida durante os anos, né? Durante os dias lá que seriam, ele profetizou que houvesse um estabelecimento em todos os montes, nos montes onde ele poderia falar ali de Deus, onde as pessoas perderiam o seu orgulho, as pessoas perderiam o seu orgulho e se humilhariam para Deus, para que voltassem ao primeiro amor, você entende? Então, Isaías, ele profetizou que acontecesse o que fosse, qualquer consequência que fosse com o povo, Deus o ajudaria aquele povo, tiraria todo o povo do sofrimento, mesmo aqueles que se corromperam, mas que se eles se humilhassem para Deus, você entende? Então, eu fui pesquisar, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, eu já deixei até aqui. Eu fui pesquisar sobre Isaías, né? Procurei ver algumas coisas. E na pesquisa eu descobri que o profeta Isaías, ele reinou lá em Judá, lá no sul, num lugar lá do sul, em Judá. E que seu ministério deu início a cerca de 740 anos antes de Cristo. Olha só, o ministério de Isaías se deu antes de Cristo. Então, há muitos anos antes do povo do reino do norte, que também era lá em Israel, né? Muito antes do povo ser levado lá para ser como escravos lá para um outro povo lá, os assírios, né? Então, muito antes. E muitas coisas foram acontecendo naquela época. Então, Deus falou por intermédio de Isaías as condições que ele queria. Deu condições para poder ajudar aquele povo que estava cativo lá, né? Então, as condições que Deus deu foi que Isaías passasse por o povo, que eles se arrependessem e que eles se purificassem, procurassem
se humilhar diante dele, né, e se purificassem. E aí eles foram passando o tempo e as coisas foram acontecendo, e Deus então, ressuscitado, ele visitou um outro povo que tinha lá, que eu esqueci o nome agora. Ele visitou um outro povo e e ele fez as coisas evoluírem, que eu não me lembro bem agora, mas ele fez as coisas evoluírem. Então, até os dias de hoje, as coisas evoluíram mais ainda, né? E as palavras que ficou para nossa reflexão são palavras de Isaías, são o que está aqui na Bíblia, são as palavras dele, que fala que todas as coisas relativas ao povo, aqui ele vem falando todas as coisas relativas ao povo do passado, mas que serve de espelho para a gente aqui nos nossos atuais dias, você entende? Então, a principal mensagem do profeta aqui, do profeta Isaías, é que Deus, ele quis passar para a gente que Deus é a luz para os gentios, para aqueles que fazem coisas que não vista bem aos olhos de Deus, e que o Senhor levantaria um libertador, que foi lá da época, né, que foi o rei Sírio, para que tirasse o povo lá de Israel do cativeiro lá, que o povo de Israel estava tudo lá no cativeiro por falta de se humilharem, né, por causa das muitas corrupções que eles cometeram. Então Isaías, ele prometeu na época lá, ele falando com o povo, ele prometeu ao povo que Deus enviaria a luz e a alegria, e que todos deveriam crer no que ele estava falando, né? Porque Deus era maravilhoso, que Deus era forte, que Deus era o Pai eterno, que era o princípio da paz. Ou seja, ele era o príncipe, ele era o princípio e o príncipe da paz, princípio, meio e fim da paz, você entende? Então, o que nós aprendemos aqui, só nesse primeiro capítulo, nós aprendemos que nós devemos fugir do pecado, evitar pecar, fugir das coisas que desagradam a Deus, né? Fugir das coisas que vai te fazer, você mesmo vai ficar, poxa vida, por que eu fiz isso, você mesmo vai ficar pensando consigo mesmo, sabendo que você errou, porque você é uma pessoa inteligente, porque Deus estabeleceu em você entendimento para que você saiba o que é certo e o que é errado. Então, a desobediência, ela traz a falta de fé em Deus. Então, nós aprendemos que nós devemos fugir, evitar fazer coisas erradas, evitar o pecado, você entende? Evitar as coisas erradas. Então, as palavras de Isaías aqui, elas falavam que Deus havia lido lá tudo que ele escreveu, porque Isaías escrevia. Então, Deus havia lido o que ele escreveu e entendeu que ele seria a salvação para todo mundo, e que Deus viria à terra para ajudar todas as pessoas, mas todas, desde aquela época do passado até os dias de hoje. Deus vem à terra para ajudar as pessoas, porque Ele é o Salvador. Ele vem trazer salvação para o seu povo, para a gente, nós que somos o presente dele, você entende? Então, a conclusão que a gente tem é que quando Isaías escreveu essas coisas todas falando de Deus, ele estava dando um testemunho que Jesus Cristo é o Santo Espírito, que ele é o Espírito Santo, o Espírito Santo que existiu lá em Israel, que existe até hoje, né, que eu creio, e que ele é o Messias prometido, que ele vai retornar. Nós só não sabemos o dia nem a hora, mas que ele vai retornar, você entende? Isso foi o que eu concluí aqui do que eu entendi aqui do livro, desse primeiro capítulo, você entende? Depois, principalmente quando ele vem falando assim, como está escrito aqui na Bíblia, o Senhor dos Exércitos, que ele é
Olha, diz assim, ó, portanto diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel, tomarei satisfação dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Então Deus, Ele quer livrar a gente dos nossos erros, dos nossos pecados e dos nossos inimigos mortais. Você entende? Porque o reino espiritual é um reino a gente não vê, mas existe. Existe o reino espiritual. Então a gente precisa tomar ciência disso, que Deus, Ele é o Rei dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos. Então essa expressão tão enfática, né, como diz aqui na Bíblia, que Isaías fala, ela está destacando no livro, em todos os livros anteriores que eu já li, e até chegar aqui no livro de Isaías, que a finalidade é mostrar para todas as pessoas que Deus é o Senhor Supremo, que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo que existe nesse mundo. Ele é soberano, não existe outro além dele. Foi Ele que criou todo esse mundo, todo o universo, tudo que existe, desde a natureza até o ser humano que somos nós. Então nós precisamos ser justos e valorizar esse Deus, dar valor a esse Deus, tá bom? Amanhã eu venho com vocês para falar sobre a glória futura de